70 milhões de euros. O número 9, que já foi de Ronaldo Fenômeno, o garoto que saiu do Palmeiras com o mundo aos seus pés e a promessa de ser o novo rei da Europa. Mas hoje, em dezembro de 2025, o sonho virou um calvário silencioso, porque o Real Madrid decidiu engavetar a maior promessa do futebol brasileiro. O que aconteceu nos bastidores com Xabi Alonso que ninguém teve coragem de te contar até agora? Se você é palmeirense, prepara o coração, porque o que eu vou te mostrar hoje não é apenas uma notícia de transferência, é o raio-x de como o clube mais poderoso do mundo quase destruiu a confiança de um fenômeno que a gente viu nascer. Fica comigo até o final, porque você vai entender por que o Endrick está dando um adeus forçado ao Santiago Bernabéu e o que o Lyon tem a ver com o plano desesperado para salvar a carreira do nosso eterno Bob. Fala, torcedor alviverde, tudo certo com vocês? Seja bem-vindo ao canal Alviverde Play. Hoje o assunto mexe com o nosso orgulho. A gente sabe que o Endrick não é só mais um jogador que passou pelo Palmeiras. Ele é a nossa joia, o moleque que tratava o profissional como se fosse jogo de condomínio, que decidiu o título brasileiro com 17 anos e que fez a gente acreditar que o Brasil voltaria a ter o melhor do mundo. Quando ele se despediu do Allianz Parque, o roteiro parecia escrito pelas estrelas. Ele não ia para o Real Madrid para ser apenas mais um, ele ia para ser o herdeiro. Ele e o seu pai foram leais ao sonho de infância, negando propostas astronômicas de outros gigantes só para vestir aquele branco galáctico. Ele chegou em Madrid sendo tratado como um messias. E para ser justo, no começo, ele entregou tudo o que prometeram. Vocês lembram dos primeiros meses? O mundo ficou em choque. O Endrick estreou marcando gol na Champions League muito antes que o badalado Kylian Mbappé. Ele não precisava de 90 minutos. Cada décima de segundo que o Carlo Ancelotti dava para ele, o moleque guardava. Ele meteu 7 gols nos poucos jogos em que teve chance. Terminou a última Copa do Rei como o artilheiro isolado da competição, com 5 golaços. O prodígio estava cumprindo a parte dele. Ele estava pronto. O problema é que o Real Madrid, em meio a uma crise de identidade, não estava pronto para ele. Mas então, família, de repente o céu de Madrid começou a fechar. O Ancelotti, mestre em gerir estrelas, entrou em uma espiral de pressão que nunca tinha visto antes. Com o time oscilando e à sombra de uma temporada sem títulos, o Dom Carlo tomou a decisão mais conservadora possível. Ele decidiu blindar os veteranos e ignorar a juventude. O Endrick, junto com o turco Arda Güler, passou a ser o rosto da frustração no banco de reservas. A imagem do nosso garoto cabisbaixo com o colete de reserva virou meme mundial. A imprensa espanhola batia todo dia. Por que o Real Madrid gastou 70 milhões em um atacante que não entra nem quando o time precisa de gol? As críticas perseguiram Ancelotti até o dia da sua saída, mas o dano já estava feito. O Endrick estava começando a esfriar. A confiança de quem destruía defesas no Brasil estava sendo minada por minutos contados no relógio, ou pior, por jogos inteiros vendo o tempo passar sentado no banco. A esperança de todo palmeirense e de todo fã do Endrick era uma só: a troca de comando. Quando o Xabi Alonso chegar, tudo vai mudar, a gente pensava. Afinal, o Xabi é moderno, gosta de jovens, tem uma visão de jogo ofensiva, mas o que a gente não sabia é que ele se tornaria um verdadeiro pesadelo para os brasileiros do Real. A saída de Carlo Ancelotti parecia o fim de um inverno rigoroso para o Endrick. Quando o anúncio de Xabi Alonso ecoou pelo Santiago Bernabéu, a torcida, e especialmente nós, palmeirenses, soltou um suspiro de alívio. Agora vai, a gente pensava. A ilusão era palpável. O Endrick recebeu a camisa número 9, o dorsal que carrega o peso de lendas, o número que pertenceu ao fenômeno. Ele estava esperançoso, treinando como nunca, pronto para mostrar que o seu lugar era no campo e não nas redes sociais. Mas a realidade, família, foi um soco no estômago muito mais forte do que qualquer um poderia prever. Sabe qual foi o grande erro? Achar que um treinador moderno é necessariamente um treinador que aposta em todos os jovens. Xabi Alonso chegou com ideias fixas e nomes de confiança debaixo do braço. Ele desenhou seu esquema tático e nele o Endrick simplesmente não tinha o encaixe que o treinador buscava. Xabi tinha entre sobrancelha e sobrancelha os nomes de Franco Mastantuono, Arda Güler e principalmente do jovem Gonzalo Garcia como seus favoritos. Imagina a cabeça do nosso garoto, família. Ele via jogadores que nem tinham o mesmo impacto mundial que ele, subindo degraus na hierarquia, enquanto ele ficava estagnado. E o negócio foi tão pesado que o Xabi não poupou nem os consagrados. Vinícius Júnior e Rodrigo, que em 2024 eram intocáveis, começaram a frequentar o banco de reservas sob o comando do espanhol. E aí, a ficha do Endrick caiu. O pensamento dele era
óbvio e doloroso. Se o Vini e o Rodrigo, que já ganharam tudo aqui, estão comendo o banco, o que sobra para mim? Em menos de um ano, o Endrick passou de a joia da coroa para a quarta ou quinta opção do ataque. Para ele jogar, precisaria de uma combinação bizarra de lesões simultâneas de 3 ou 4 companheiros. O Real Madrid, que o comprou para ser o futuro, parecia agora ter fichado o garoto apenas para evitar que um rival como o Barcelona ou o Manchester City o tivesse. Eles o engavetaram. E tem algo que ninguém comenta, mas que é o mais triste para um atleta de 19 anos. O corpo dele começou a sentir o preço da inatividade. O Endrick veio do Palmeiras com um ritmo de jogo insano, acostumado a apanhar de zagueiro na Libertadores e no Brasileirão, e levantar mais forte. Mas o corpo humano não é uma máquina que você desliga e liga quando quer. Passar meses sem a adrenalina do jogo, apenas treinando sem a recompensa da partida, fez com que seus músculos esfriassem. A pouca atividade física competitiva levou o Endrick a um ciclo de lesões que ele nunca teve na academia de futebol. Ele passou 4 meses parado por problemas musculares que surgiram justamente pelo excesso de repouso forçado. Enquanto ele sofria no departamento médico, ele era obrigado a assistir de longe o Gonzalo Garcia brilhar no Mundial de Clubes, levando a chuteira de ouro com 5 gols. O Endrick sabia no fundo da alma que aquele palco era dele, aqueles gols eram dele, mas o Real Madrid o transformou em um espectador de luxo da própria vida, até que chegamos à temporada 2025 e 2026, a temporada que deveria ser a da afirmação, mas os números são de chorar. Das 11 jornadas disputadas até aqui, o Endrick tem 0 gols, 0 minutos e 0 partidas. Ele é convocado, ele treina no grupo dos 22, mas na hora que a bola rola, ele é o que mais esquenta o banco de reservas. E a humilhação final veio contra o Getafe. O Real Madrid em campo, o jogo apertado, e o Xabi Alonso chama o Endrick para aquecer. O moleque levantou com sangue nos olhos. Ele pensou, é agora. Mesmo que sejam só 5 minutos, eu vou reencontrar a pelota e mudar minha história. Ele aquece, volta pro banco e diz para o Xabi que está pronto. E o que o treinador faz? Ignora o Endrick e coloca Brahim Dias e Gonzalo Garcia no lugar dele. O desrespeito foi tão grande que o Endrick não conseguiu mais esconder. Ele voltou para o banco resmungando, furioso, explodindo de frustração. Foi naquele momento, ali no banco do Santiago Bernabéu, sob o olhar de milhares de pessoas, que o ciclo se encerrou. Ele percebeu que, sob o comando de Xabi Alonso, ele não teria o direito nem de lutar pela titularidade. Aquela noite de domingo contra o Getafe não foi apenas mais um jogo sem entrar em campo, foi o dia em que a paciência do fenômeno se esgotou. Thiago Freitas, o empresário que cuida da carreira do Endrick, também perdeu a calma. Ele era o cara que acalmava o moleque, que dizia, calma Bob, seu momento vai chegar. Mas o descaro do Xabi Alonso foi o limite. Não permitir que o jogador sequer lute pela vaga é o maior insulto para um talento de 70 milhões de euros. Mas não é só sobre o Real Madrid, tem algo muito maior em jogo, o Mundial de 2026. E aqui o destino adora pregar peças. Sabe quem é o atual técnico da seleção brasileira? Ele mesmo, Carlo Ancelotti. O homem que viu o Endrick de perto em Madrid, agora comanda a amarelinha. E o recado do Ancelotti para o staff do jogador foi curto e grosso. Se o Endrick não tiver minutos na Europa, se ele não tiver ritmo de jogo, pode esquecer a convocação para a Copa. Imagina o desespero. O sonho da vida do moleque de representar o Brasil no maior palco do mundo estava escorrendo pelos dedos por causa de uma birra tática do Xabi Alonso. O Endrick precisava de um escape e precisava agora. Aí você me pergunta, pô, mas por que o Lyon? Por que não voltar para o Palmeiras ou ir para a Premier League, a liga mais rica do mundo? A explicação é pura estratégia e o motivo principal chama-se cidadania espanhola. O Endrick está há poucos meses de conseguir o passaporte da União Europeia. Se ele voltasse para o Brasil agora ou fosse para a Inglaterra, que não faz mais parte da União Europeia, o relógio da cidadania zerava. Ele perderia todo o tempo que já acumulou morando na Espanha. Por isso, ele precisava de um clube dentro da zona do euro. O Lyon foi a escolha perfeita. Primeiro, porque o técnico é o português Paulo Fonseca, sem barreira de idioma. Segundo, porque o Lyon está voando, líder da Europa League, quinto no francês e com um buraco no ataque após as saídas de Lacazette e Mikhautadze. É o cenário ideal, um time grande, em uma liga competitiva, onde ele vai chegar para ser o cara. É a chance de mostrar para o Real Madrid, de longe, o erro histórico que eles estão cometendo. No fim das contas, fica uma sensação amarga. Parece que o Real Madrid não contratou o Endrick para usá-lo
usá-lo, mas sim para garantir que ninguém mais o usasse. Foi o presidente Florentino Pérez quem bancou a contratação, ouvindo o conselho da lenda Roberto Carlos. Mas no campo, a política do presidente não entrou. Xabi Alonso nunca escondeu que o Endrick não era o seu tipo de jogador. O empréstimo para o Lyon é um alívio para o Xabi, que para de ser cobrado, mas é um desafio gigante para o nosso Bob. Ele vai para a França com a missão de provar que o sangue alviverde ainda ferve, que o faro de gol está intacto e que em 2026 ele não quer apenas estar na Copa, ele quer ser o dono dela. A trajetória do Endrick no Real Madrid até aqui é uma lição de que no futebol o talento sozinho não basta se o contexto político e técnico não colaborar. De Messias a uma peça engavetada por Xabi Alonso, o nosso garoto viveu em um ano o que muitos jogadores não vivem na carreira inteira. A ida para o Lyon não é um retrocesso, é uma manobra de guerra, é o passo atrás necessário para dar 2 para frente e chegar na Copa do Mundo de 2026 com o status que ele merece, o de protagonista. Ele sai de Madrid com o gosto amargo de não ter tido a chance real de lutar, mas sai com a consciência limpa de que em cada segundo que pisou no campo, ele honrou a camisa 9. Agora, o desafio é na França. É o frio de Lyon, o idioma português do Paulo Fonseca e a rede balançando na Europa League para calar os críticos e fazer o Santiago Bernabéu se arrepender de cada minuto que o deixou no banco. Mas agora eu quero ouvir a voz da família Alviverde Play. Você acha que o Endrick foi fritado de propósito pelo Xabi Alonso? Ou ele realmente ainda precisava de mais tempo de maturação? Se você fosse o empresário dele, teria forçado a volta para o Palmeiras? Ou concorda que a estratégia da cidadania europeia no Lyon é o melhor caminho? Comenta aqui embaixo. Eu leio todos os comentários e quero saber se você ainda acredita que o Endrick vai voltar para o Real Madrid para ser o melhor do mundo, ou se esse é o início de um adeus definitivo. Se você gosta desse tipo de análise profunda, com os bastidores que ninguém te conta, não esquece de esmagar o dedo no like, isso ajuda demais o nosso canal a crescer e continuar trazendo as notícias do nosso Verdão e das nossas joias pelo mundo. Se ainda não é inscrito, se inscreve agora e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização sobre o futuro do nosso Bob. E olha, se você quer entender mais sobre como o Palmeiras está se movimentando com essa grana que ainda entra das metas do Endrick, clica nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Eu te mostro quem são os novos alvos do Verdão para 2026. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos, continuem na torcida pelo nosso garoto e como sempre, avante palestra, até a próxima, tchau!